Como é que foi essa transição da tua carreira no esporte para o início da tua carreira como empresário? Como é que foi? Bom, antes de mais nada, fala pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite novamente. Estamos em casa, igual vocês falaram, só chamar quando precisar, né? Vai ser sempre um prazer esse bate-papo. E é engraçado, né? Porque assim, a gente fala muito sobre transição de carreira, né? Acho que não só do atleta, que foi muito do que eu vivi, mas acho que tem muita gente que faz transição. Poxa, quantas pessoas você hoje conhece que às vezes estudou engenharia e trabalha com uma coisa totalmente diferente, advocacia, trabalha. Isso faz parte de uma transição de carreira um pouco diferente, talvez, da gente como atleta. Mas faz parte. Eu acho que só antes de eu entrar na minha transição, acho que você falou um ponto bem bacana aí sobre investimento, sobre todo esse processo. E foi uma das coisas dentro da minha carreira que eu só comecei a entender mais depois que eu parei. Então, depois que eu parei, eu comecei a ver essa coisa do investimento, da assessoria, quem cuidar do seu dinheiro. E é engraçado, quando eu morava nos Estados Unidos, eu ia conversar sobre um negócio com meus amigos lá. E a gente falava, pô, se a gente fizer isso, fizer aquilo, e meus amigos americanos, né, eles sempre falavam assim, poxa, eu tenho que falar com o meu financial advisor. Pô, eu tenho que falar com o meu financial advisor. E eu naquela época falava assim, cara, What? porra, essa Que de é isso? financial advisor, né? E eu, pô, beleza, vai. E eu só fui descobrir isso quando parou. E é muito engraçado, porque foi o que nem você falou, é muito importante, principalmente para atletas, acho que pessoas que às vezes não têm uma carreira que ela vai ser, sei lá, o resto da vida, porque atleta, ator, tem muita gente que você tem aquele pico e depois você tem que se manter. Então é fundamental, quanto mais cedo você começar a cuidar, seja do seu dinheiro como investimento, mas também do seu patrimônio, de várias outras coisas, isso vai fazer toda a diferença, até para a gente encaixar no próximo papo que a gente vai falar agora, que é da transição de carreira. Uma coisa é você chegar numa transição de carreira onde você já veio se preparando desde antes, desde o início, sei lá, desde... Vou botar 18 anos, tá? Pode ser até antes, mas desde os 18 anos você foi parar ali com 32, 34. Poxa, você já vai ter uma carteira aí em anos, né? Que isso, na hora que você parar, isso vai te ajudar muito na transição. Porque também hoje, muitos atletas acabam tendo muita depressão, muito desse lado. Porque, poxa, às vezes você acaba e você acha que você vai acabar ganhando aquele dinheiro sempre. E não é. Tem uma hora que acaba a carreira e você tem que começar uma nova. E pra gente é engraçado porque, assim, como a gente é atleta, eu vi isso muito, né, nesses últimos anos desde que eu parei, e tem sido um aprendizado e continuo aprendendo, né, a cada dia, que assim, pô, a gente acaba a carreira e depois a gente começa uma nova do zero. Então a gente sai de uma carreira onde a gente está aqui com toda uma estrutura por trás, seja de treinador, comitê olímpico, isso, aquilo, fisioterapeuta, e a gente sai disso tudo e vai para uma nova onde você tem que começar do zero praticamente sozinho. Então é um grande desafio, é uma preocupação até de como é que vai ser, começar a pensar mais nas transições de carreira dos atletas, como é que vai fazer isso, o Comitê Olímpico está começando a olhar mais perto, até o Comitê Olímpico Internacional. Então assim... Não tem um preparo para essa mudança? É meio súbito normalmente? O É atleta meio assim, súbito, aposentei, agora caí na vida, assim, vou ter que me Não, reinventar. mas no final da sua carreira você já meio que tava, caramba, cadê meu financial advisor? Eu só fui depois, né? Porque quando eu parei, eu ainda não conhecia tanto o Financial Advisor. Aí depois que eu voltei pro Brasil, comecei a buscar mais sobre o mercado, comecei a me interessar sobre vários assuntos, porque eu sou muito curioso, cara. Então, assim, eu parei de nadar, então antes de eu começar, o mundo era de um jeito. Depois que eu parei, pô, o mundo tá totalmente diferente, né? Seja de profissões, de tecnologia, hoje você tem outras maneiras de ganhar dinheiro de quando era lá atrás, em 97, 98, quando eu tomei a decisão de nadar. Então, isso, eles estão começando a ficar mais atentos, né? O próprio Phelps, ele fez um documentário onde ele fala o peso do ouro, né? Que eles contam um pouquinho depois de Olimpíada, e são vários atletas americanos, eles contam, poxa, tem uma frase de uma das atletas, não vou lembrar o nome agora, mas depois eu pego pra gente colocar aí. Claro. Ela vira e fala assim, poxa, eu dei meu sangue durante anos pelo país e quando eu termino não tem uma pessoa que me ajude a fazer essa transição. Então foi um documentário que acendeu um alerta para o Comitê Olímpico Internacional e para vários comitês olímpicos. Então agora eles estão começando a se preparar mais e a começar a pensar também nos atletas pós-carreira. E aí, como a gente pode ajudar, como a gente pode fazer? Então é uma decisão bem difícil, cara. Educação financeira mesmo, né, cara? Se eu puder dividir uma experiência contigo aqui, você sempre tem aquela questão do salto de fé pro empreendedorismo, né? E às vezes você vive uma vida de salário, um atleta que tem uma regularidade ali, enfim. Rotina, né? Rotina. E de repente acaba a tua carreira, você tem que dar um salto de fé, tomar um risco para virar um empreendedor, etc. Toda a minha vida, boa parte dela, eu montei uma carteira de investimentos, por exemplo, fundo imobiliário.
onde eu possa ter condição de ter uma renda passiva por mês e projetar pelo menos um salto não tão brusco de fé, de forma que eu tenho pelo menos um colchão ali para me atender, cara, para pagar os boletos básicos ali, né? Até você voltar e dar certo os teus projetos e tal. Imagino que deve ter acontecido isso com você também quando você iniciou o teu novo projeto, certo? Foi, com certeza, cara. E assim, é o que eu falo. Igual eu falei, tá sendo aprendizado porque, poxa, quando eu voltei, né, tiveram várias coisas que não andaram, muitas coisas não deram certo, né? Então você vai. O que você pensava no início? Ah, cara, é muito louco, né? Porque assim, quando eu parei foi muito estalo, né? Assim, eu sempre fui um cara muito de sensação. Quando eu decidi parar, eu lembro até hoje, foi logo depois da Olimpíada de 2016. E às vezes eu tinha pensado em segurar mais 2 anos. Eu tive uma conversa com o meu treinador dos Estados Unidos na época, e ele virou pra mim e foi muito claro, cara. E eu tomei a decisão ali, na hora que ele falou, eu saí da sala dele e já tomei a decisão. Ele falou assim, Thiago, você chegou num nível que não dá mais pra você fazer a coisa mais ou menos. Né? Porque enrolar 2 anos ali levando é um mais ou menos. Ele falou, ou você vai com tudo ou você cai fora. Não tem o meio campo. E realmente é muito disso. Na hora que ele falou isso, me instalou umas coisas, porque assim, o mundo é muito isso, né, cara? Porque assim, a gente sempre tem 2 caminhos. E eu acho que a partir do momento que você abraça um, que foi o que eu fiz com a natação, eu abracei a natação. Eu esqueci o outro lado. Eu acho que é muito importante também que hoje as pessoas, eu vou aqui, mas será que... Aí você fica naquela, então você não está nem num e no outro. Lógico, não é fácil tomar uma decisão, porque... Fala, pô, decidi nadar isso tudo, às vezes as pessoas acham, você fica só nadando. Poxa, o pessoal às vezes não tem noção tanto de coisa que você abre mão da sua vida. Né? Eu falo, eu não lembro quantos aniversários de vó, de vô, padrinho de casamento, de não sei o que eu deixei de ir. Porque eu tinha que abrir mão disso tudo, desses momentos, para eu buscar a minha vontade que eu queria. Claro. Né? Que aquele momento era aquilo. Então, é muito dessas escolhas e aí quando ele me falou isso naquele momento, foi muito disso, cara, não dá para ficar aqui. Ou vai ou não vai. Então, minha vida é muito assim. E depois que eu parei, eu comecei com alguns projetos de natação inicialmente, né? Competição Thiago Pereira, fiz alguns camps. E assim,